Olá, querido irmão, prazer estar aqui com você, onde nós vamos aqui estudar mais uma porção da Palavra de Deus. E a nossa temática deste nosso dia é o casamento e o arrebatamento. Meus irmãos, eu quero fazer aqui uma associação da festa do casamento judaico dos tempos bíblicos com o relato do arrebatamento. E você vai perceber como eles se encaixam. Você vai notar como eles têm uma ligação. A história do casamento judaico nos tempos bíblicos com o arrebatamento da igreja. E a gente vai notar então essa preciosidade. Olha só, vamos lá. Primeira coisa, meus irmãos. Nos tempos bíblicos, o casamento ele tinha duração de 7 dias. Então perceba que é diferente da nossa cultura, né? Na nossa cultura, um dia só. A pessoa ou vai no casamento no civil, ou seja, também em formato religioso, são algumas horas de casamento e ponto final, depois eles vão para a lua de mel. Mas nos tempos bíblicos não. E naquela época, esse casamento aí oriental, eles tinham esse formato, eles tinham uma duração mais prolongada. E nesse caso, a duração de 7 dias, o casamento, então tinha uma duração de 7 dias. E durante esse tempo, durante esta festa do casamento que durava 7 dias, a noiva ainda ficava na casa de seu pai. Somente no último dia em que o noivo ia lá para buscar a noiva e apresentava a noiva aos convidados. Então, de certa maneira, a figura central no casamento judaico não era a noiva, mas sim o noivo. Era ele quem ficava em evidência durante os 7 dias. Por quê? A noiva ficava com véu durante esse tempo e ninguém via o seu rosto durante esses 7 dias. Só se veria o seu rosto no último dia, onde o noivo ia lá, buscava ela, tirava o seu véu, apresentando dessa maneira aos convidados. Na nossa cultura e nas nossas festas de casamento, a figura central sempre é a noiva, né? Ela, quando entra daquela maneira muito pomposa, com seu vestido, então o ápice do casamento ali é a noiva. O noivo sempre já fica ali no altar a todo tempo ali na festa religiosa do casamento, mas a entrada da noiva seria o ápice do casamento. No casamento judaico, não. O noivo é quem está em evidência. A noiva ela vai ter a sua aparição pública no 7º dia, quando o noivo então tira o seu véu e mostra para todo o público. Meus irmãos, isso tem um comparativo muito significativo com o arrebatamento. Por quê? O arrebatamento acontecerá e a noiva será tirada aqui da terra. E ela não ficará em evidência durante os 7 anos de tribulação. Perceba a comparação com o casamento? Ela não ficará em evidência durante os 7 anos de tribulação. Assim como o casamento judaico, 7 dias, 7 anos de tribulação, onde a noiva não estará aqui na terra, a noiva estará no céu, e ela não estará em evidência aos olhos da humanidade. Quando é que então ela estará em evidência? Quando Jesus Cristo voltar, trazendo a sua noiva, ou melhor, a sua esposa, mostrando para toda a humanidade, porque ela virá, nós viremos, com Jesus Cristo de uma maneira visível, e todo o olho o verá, todo mundo verá este cenário, inclusive a noiva. Assim como no casamento judaico, a noiva ficava, de certa forma, vamos dizer assim, escondida durante os 7 dias do casamento e só era evidenciada no 7º dia, quando o véu lhe era tirado, assim também a igreja estará oculta no céu durante os 7 anos de tribulação e será evidenciada quando Jesus Cristo voltar após os 7 anos de tribulação e todo o mundo então a verá. Olha só, isso está escrito lá em Apocalipse capítulo 19, a manifestação da igreja na volta de Jesus Cristo. E eu quero ler então isso com você. Está lá em Apocalipse capítulo 19, eu lerei aqui primeiramente o versículo 7 e o versículo 8, que dizem assim: Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja
esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Meus irmãos, Apocalipse capítulo 19 vai começar a relatar a segunda vinda de Jesus Cristo aqui para a terra. E nesses versos aqui já mostra a preparação da igreja, que a igreja já está preparada para vir com Jesus Cristo de uma maneira visível e gloriosa. E olha só, aqui é o relato para a sua manifestação. Mas no versículo 14 mostrará de fato então a sua manifestação pública diante do mundo quando Jesus Cristo voltar. O versículo 14 diz assim: e seguiam-no os exércitos que há no céu, montado, cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Perceba a vestidura que essas pessoas estarão voltando, montados em cavalos brancos. A vestidura é a mesma vestidura da igreja, dita ali no versículo 7 e no versículo 8. Então aqui nós estamos percebendo a manifestação pública da igreja na segunda vinda de Cristo após os 7 anos de tribulação. Perceba como as coisas se encaixaram perfeitamente, assim como ou foi a festa do casamento judaico nos tempos bíblicos, assim também será o arrebatamento da igreja. Nós temos aqui uma conotação, nós temos aqui uma ligação entre esses dois eventos. 7 dias de casamento, 7 anos de tribulação. 7 dias a igreja, 7 dias a noiva estando oculta aos olhos dos convidados. 7 anos a igreja estará oculta aos olhos da humanidade. No 7º dia, a noiva então será revelada aos convidados. Após os 7 anos, a noiva ou a igreja será revelada à humanidade. Mas as comparações não terminam aí. As comparações não acabam aqui apenas. Após, meus irmãos, no casamento judaico, após os 7 dias de festa de casamento, segue-se então a lua de mel, as bodas, né? A lua de mel. E essa lua de mel, ela tinha uma duração de 1 ano inteiro. Olha só o que diz Deuteronômio. Eu vou ler lá no Antigo Testamento. A festa das bodas tinha duração de 1 ano. O casamento, 7 dias, e a festa das bodas, 1 ano. Diz assim Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5. Fala assim: homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Meus irmãos, no casamento judaico, o casal ele tinha uma liberação de ficar 1 ano comemorando o casamento. É a lua de mel, é a festa das bodas, tinha essa duração de 1 ano. Inclusive, ele ficava desobrigado a servir o exército, ele ficava desobrigado do seu serviço militar durante 1 ano inteiro, porque ele estava em tempo de comemoração do seu casamento, se dedicando ali apenas para a sua noiva. Isso aqui é muito significativo, meus irmãos. Perceba bem, 7 dias de casamento, 1 ano de comemoração. Assim também será a mensagem escatológica. 7 anos de tribulação aqui na terra, onde a igreja estará com Cristo no céu, tendo ali o casamento, as bodas em si, e logo depois dos 7 anos, quando Cristo voltar aqui para a terra com a sua noiva, manifestando a sua noiva à humanidade, seguirá então 1000 anos de festa. 1000 anos da festa das bodas do Cordeiro. 1000 anos de alegria, onde Jesus Cristo estará reinando aqui. É o reino milenar de Jesus Cristo. Esse reino milenar de Jesus Cristo é também a festa do casamento entre Cristo e a sua igreja. O casamento aconteceu no céu durante os 7 anos e a festa acontece aqui na terra durante o reino milenar.
E, meus irmãos, nós temos esta informação na Bíblia, falando do período do milênio. Primeiramente, eu quero ler novamente Apocalipse capítulo 19, do versículo 7, agora até o 9. E a gente vai ver a duração da festa do casamento. Diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. O versículo 9 está focando naqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Meus irmãos, essa festa, essa ceia das bodas do Cordeiro acontecerá aqui na terra no período do milênio. E esse versículo está falando bem-aventurados que são convidados para a ceia. Por quê? Os protagonistas desse casamento são Cristo e a igreja que estará ali. Mas terão muitos outros convidados que estarão participando desse momento festivo e de alegria durante os 1000 anos que Jesus Cristo estiver reinando aqui na terra junto com a sua igreja. Quem são esses convidados que estarão no milênio? Quem são eles? Os salvos do Antigo Testamento. Eles serão ressuscitados no final da tribulação, antes do milênio acontecer, serão ressuscitados para participarem do período do milênio, a ceia das bodas do Cordeiro. Então, os salvos do Antigo Testamento são os convidados. Então, entre eles, nós temos Adão, nós temos Eva, nós temos Raabe, nós temos Davi, Salomão, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, Isaías. Então, nós temos muitas pessoas, nomes ali de pessoas salvas no Antigo Testamento que estarão presentes ali. Não apenas eles. Quem mais serão os convidados para a festa que acontecerá no milênio? Os salvos que morreram na tribulação. Os salvos que morreram na tribulação, eles também serão ressuscitados após a tribulação para participarem do milênio. Não apenas eles, mas os salvos que passaram vivos e não morreram na tribulação. Eles também serão convidados para viver os 1000 anos nesta grande festa que Jesus Cristo então promoverá. Percebeu aí a ligação? 7 dias de casamento, 1 ano de festa. 7 anos de casamento, a igreja no céu, 1000 anos de festa. E a Bíblia, ela é categórica em falar a duração. Ela fala que serão 1000 anos. Isso não é alegórico. Eu queria que você aí na sua casa contasse quantas vezes nesse trecho aparece a palavra ou as palavras 1000 anos. 1000 anos. Eu lerei aqui Apocalipse capítulo 20, do 1 ao 7, e você faz essa contagem aí, quantas vezes aparece então essa expressão 1000 anos. Vou ler. Diz assim a partir do versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou-o, pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão.
Contou aí quantas vezes apareceu a expressão 1000 anos? Então você pode notar que apareceram aqui, nestes 7 versículos, apareceu essa expressão 6 vezes, 1000 anos. O que a gente entende, meus irmãos? Aqui é literal. A palavra de Deus está mostrando a literalidade dos 1000 anos. Eu não posso ler esse texto tentando de uma maneira alegorizar e dizer que 1000 não é 1000, dizer que Satanás aprisionado não é aprisionado dessa maneira. Não, eu tenho que entender de uma maneira literal. E de fato aqui está dizendo 1000 anos. Por quê? Serão 1000 anos desta festa do casamento. Percebeu a conotação ou a ligação? A festa do casamento judaico com o arrebatamento. Então, é essa curiosidade que eu queria trazer para você para acrescentar nos seus estudos, para que você possa compreender melhor como a Bíblia também ela deve ser lida no olhar da cultura judaica. Porque a Bíblia, meus irmãos, ela foi escrita dentro de uma cultura, ela foi escrita dentro de um período. Ela teve um destinatário bem específico também para muitas cartas a quais foram escritas. Então é interessante que nós leiamos a Bíblia entendendo a cultura a qual ela foi escrita. Porque se a gente lê com os nossos olhos brasileiros, tentando entender dentro da nossa cultura, algumas coisas não farão sentido. Então é interessante que o estudante da Bíblia conheça a cultura judaica, conheça ali como Israel vivia, para entender alguns pormenores, para entender algumas questões interessantes. E isso aqui é uma questão interessante. Entender como funciona o casamento judaico nos tempos bíblicos nos faz perceber melhor o relato do arrebatamento e o relato dos 1000 anos de reinado de Jesus Cristo. Como que as coisas se encaixaram perfeitamente, como que as coisas aqui, as peças montaram certinhas. Então a gente percebe como a Bíblia ela deve ser interpretada na sua literalidade, tendo em vista também a cultura judaica, a cultura do escritor, quem foi quem escreveu. Isso é interessante ser observado para que a gente possa, dessa maneira, entender a Bíblia de uma maneira correta. Então, nós terminamos aqui essa live, esse nosso estudo. Eu espero que esta informação tenha contribuído para que você possa compreender melhor as Escrituras, tendo essa curiosidade do casamento e o arrebatamento. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.